A igreja de Cristo precisa conhecer e entender a dinâmica do reino. Sem a dinâmica do reino, nós vamos perder a nossa função principal na terra, que é propagar a glória desse reino. Não esqueça que o Cristo disse, eis que o reino dos céus chegou até vós. E esse poder de Cristo agora ressuscitado, nós vimos Jesus morrendo na cruz, o Cristo que salva, e vemos também o Cristo ressuscitado, você que nos acompanha nos estudos. E ele ressuscita, se assenta para governar nas regiões celestiais. Ele trouxe a igreja juntamente com ele para governar. Quando ele está se despedindo da terra, ele diz: todo poder me é dado, todo poder me é dado na terra como nos céus. Tudo está sujeito embaixo dos seus pés, queridos. E ele nos dá essa autoridade, nos dá autonomia, embora dependemos 100% dele, dependemos da sua glória, do seu reino, mas ele nos deu poder, autonomia para que saiamos e possamos propagar a glória do reino. Se você como igreja, se eu como igreja não entendemos isso, vamos ignorar o maior propósito da igreja na terra, que é propagar a glória do reino. Por favor, fique nesse estudo, porque Deus vai te edificar, tá bom? Não esqueça que temos o PDF no canal do Telegram. Venha para o Telegram, estamos lá na bênção, aprendendo da palavra do Senhor, tá bom? Temos também aí na descrição do vídeo o link do nosso site para você estudar com a gente na Hotmart. Venha participar, que Deus tem bênção para a sua vida. Muito bem, nós precisamos entender que existe uma dinâmica gloriosa do reino que começa com um governo, uma estrutura de reino, governo do reino. Em segundo lugar, nós temos essa gloriosa característica, essência do reino. Posso falar o caráter do reino. E em terceiro, a manifestação, o modus operandi, a operação do reino, como ele opera, como ele trabalha. Vou anotar aqui já para começar, o governo do reino. Item 1, governo do reino, tá bom? Não esquecendo que esse é o terceiro estudo de uma sequência. Vá para trás e vai ver 2 estudos já que nós falamos dessa dinâmica do reino, riquezas do reino, enfim. Vamos lá. Nós sabemos que existe um reino do seu filho, o reinado de Cristo, o reino de Yeshua HaMashiach, esse Melech HaMelachim, Va Adonai Ha-Adonim, ou seja, em hebraico é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Em grego é Basileon, Kai Kyrios Kyrion, que seria Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19, 19.16. Temos aqui o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, 19:16. Melech HaMelachim Va Adonai Ha-Adonim, que seria um título para aquele que é supremo, acima de tudo. É o supra-sumo, é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Queridos, nós estamos falando daquele que venceu a morte, venceu toda a potestade e subjugou tudo embaixo dos seus pés. E tudo está sob o seu domínio. Ele é quem governa a potestade, principado. Colossenses 1, 16 e 17. Colossenses 1, 16 e 17. Veja lá o que temos em Colossenses 1, 16 e 17. Diz claramente: ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Olha o governo desse rei. Nele tudo subsiste. Vou ler o 15. Essa é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Olha o 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principado, não interessa se é nesse mundo, no mundo espiritual, na dimensão espiritual, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Aí diz, ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça da igreja, é o primogênito, ele tem primazia, ele é o rei, é o que domina tudo. A ele toda a glória, louvado seja o nosso rei Yeshua. E nós podemos glorificá-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Então temos um rei. Temos aqui um rei, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores,
Melech HaMelachim, e temos o que domina sobre toda a potestade para a glória do Senhor. Filipenses 2:9, me acompanha aí também, Filipenses, vou colocar aqui junto para não estender para baixo aqui, Filipenses 1. Leia lá o que diz Filipenses, 2, 9 e 11. 2, 9 e 11. 2, 9 e 11. Tá bom? Estamos vendo aqui a dinâmica desse governo, desse domínio, desse reino. Quem é esse rei? Vou ler aqui em Filipenses, como ele se humilhou. Você conhece essa passagem? Como ele se humilhou e Deus soberanamente o exaltou. 2:9 diz aqui: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ou seja, esse rei, esse Senhor, está acima de todos, governando, porque ele vence a morte. O Pai lhe deu essa autonomia, essa glória, esse poder, essa virtude santa de governar sobre tudo. Então ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores. Então nós precisamos entender que esse governo é regido por Jesus. Quem não reconhece a Jesus Cristo como o Senhor, quem não reconhece a Jesus Cristo como Rei, ele nunca entenderá a dinâmica do reino. Então nós temos a Jesus Cristo como o Rei que governa. Em segundo lugar, o caráter desse reino. 2. Caráter do reino. Caráter do reino. A essência do reino, em como ele trabalha. Em primeiro lugar, ele trabalha com justiça. O reino trabalha com justiça. Quando nós vemos a palavra justiça, sempre nós estamos falando a dimensão do reino. Eu já fiz um estudo sobre a questão palavra, fé. Fé te leva à justiça, porque o justo vive pela fé. E a justiça, você já está na dinâmica do governo sobrenatural do reino. Então, quando nós falamos de justiça, estamos automaticamente falando de santidade. Santidade. Por que santidade? Porque a justiça é tudo que é justo, tudo que é correto, tudo que é santo. As obras de justiça é a santidade de uma pessoa, um justo, uma pessoa que se santificou. No reino do céu não entrarão avarentos, não entrarão fornicários, adúlteros, mentirosos, ladrões. Por quê? Porque são pessoas injustas, porque são pessoas pecadoras. Uma pessoa justificada é uma pessoa que vive agora na santidade do Senhor. Então, nós temos a característica da justiça. Em Mateus 6,33, Mateus 6,33, ele declara de uma forma veemente: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E tudo que vocês estão pedindo aí será acrescentado. Muito bom. Em Romanos 14:17, Romanos 14:17, temos outra característica desse reinado, ou a essência desse reinado, que seria o caráter do reino. Diz que o reino o reino de Deus não consiste em comida nem bebida, mas diz que é justiça, paz e alegria no Espírito. Justiça, meu Deus, justiça, vou anotar aqui, paz e alegria. Alegria no Espírito Santo, tá? Não é qualquer alegria, alegria no Espírito Santo. Justiça, paz e alegria. Em Romanos 14:17, Paulo declara isso. Porque justiça é a santidade. Uma vez que você vive a santidade, que a justiça são as obras de justiça, e você se harmoniza com Deus, aí você vive em paz com Deus. Isso é harmonia, é conexão, paz. Temos paz para com Deus por causa de que fomos justificados pela justiça, lógico, através de Cristo, da sua morte, e agora nós vivemos em santidade e temos paz para com Deus. E a paz, nessa consequência, nos dá alegria no espírito, a satisfação de servi-lo. Uma pessoa que não vive alegre no espírito, uma pessoa que não tem o gozo do Espírito, é uma pessoa que não conhece a Cristo, não conhece o Rei e não conhece o seu reino. Porque há tantas coisas hoje que tentam nos abater,
Estamos vivendo em tempos muito difíceis e onde a depressão, a angústia tomou conta de muita gente. O reino das trevas está querendo avançar, mas a alegria do cristão não consiste em coisas terrenas, a alegria do cristão não consiste em bens materiais, a alegria do cristão não consiste em coisas deste século, mas a alegria daquele que reina com Cristo consiste na justiça, na santificação, na harmonia, na paz, essa paz que o mundo não dá, mas somente o Rei Jesus pode dar, e alegria no Espírito, onde você nem sabe por que está alegre, mas está numa conexão santa. Jesus está vindo buscar a sua igreja, o mundo está acabando e todo mundo poderia estar arrancando os cabelos, mas nós estamos alegres porque temos a alegria desse reinado sobrenatural. Essa é a nossa esperança, a alegria do Senhor é a nossa força. Meu Deus, é isso que precisa reinar hoje na igreja do Senhor Jesus, e a igreja representar esse reinado sobrenatural. Agora vemos a manifestação. 3. Manifestação do reino. A manifestação do reino. Quando falamos manifestação, estamos falando da operação. Modus operandis do reino, tá bom? Manifestação do reino, operação do reino. Como eu posso provar que uma igreja ou alguém que está sob a ação do reino vive a dinâmica do reino, de fato o representa? Primeira característica, essa igreja, vamos falar de uma igreja, você deve se perguntar, será que minha igreja está sob a ação desse reino, está no domínio do reino? Será que é onde eu convivo como igreja? Não estou falando da sua denominação, pelo amor de Deus, estou falando de grupo de crentes, ou você como igreja de Cristo aqui na terra, se de fato o representamos. Em primeiro lugar, essa igreja não fica em 4 paredes, montando um clubinho aí, batendo cartão todo domingo. É uma igreja que se expande, que sai para fora. Por quê? Porque a igreja precisa espalhar o reino. Ide, vão, façam discípulos. Então, o primeiro ponto é, aqui ponto A, do ponto 3, ponto A, evangelismo. Não esqueça que o evangelho é do reino e o reino é o evangelho. O evangelho é do reino e, com certeza, esse reino glorioso é o evangelho. É a boa notícia. O reino chegou, essa é a boa notícia. Olha só, em Atos 8:12. Atos 8:12 diz que Felipe, o evangelista, ele evangelizava e diz que propagava a glória desse reino. Diz que Felipe evangelizava a respeito do reino de Deus. Olha só que coisa maravilhosa. A igreja evangelizava a respeito do reino de Deus. Aqui há uma igreja, aqui Felipe representando essa igreja, uma igreja que evangelizava a respeito do reino. Evangelizar não é andar fazendo marketing da sua denominação, não é andar levando um panfletinho com os dias de culto e dizendo venha para a minha igrejinha. Não. Evangelho santo é propagar o reino de Deus, é propagar a salvação do reino, é propagar a dinâmica do reino, é propagar a virtude do reino e anunciar o rei chamado Yeshua HaMashiach Melech HaMelachim. Ele é o rei dos reis. Então eu preciso entender isso, crente, entenda isso, pelo amor de Deus. Então veja, você evangeliza, você propaga, você sai, onde você está ali se juntando para adorar. Isso, o congregar é maravilhoso, sabemos disso, mas essa igreja só fica nisso, nesse bate-cartão, e não sai daquela mediocridade de toda semana fazer a mesma coisa, passa um ano e não ganha uma alma para Jesus. Então nós temos que sair dos para fora, os que saem. E diz que pessoas eram batizadas, iam sendo batizados, tanto homens como mulheres. Leia lá Atos 12. Essa é a igreja que evangeliza e propaga a glória do reino. Segunda coisa, expulsar demônios. Meu Deus! Expulsar, vou colocar aqui, demônios. O que você está falando aí, Natanael? Expulsar demônios. Sai agora em nome de Jesus. Expulsar demônio é sinal do reino. Você lembra que certa feita acusaram a Jesus por ter expelido demônios? O acusaram que expelia por causa do nome de Beelzebul, maioral dos demônios? E ofenderam o Espírito Santo, porque atribuir algo santo a Satanás é blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso é perigosíssimo. Lucas 11:20. Lucas
11, 20. Leia lá. E o próprio Jesus declara, se porém, não posso estar expulsando em nome de Beelzebul. Ele está dizendo com autoridade, se porém eu expulso demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Olha, ele está dizendo, se estou expulsando demônios é um sinal que chegou o reino de Deus sobre vós. Sobre os fariseus hipócritas, falsos hipócritas, não conseguiam enxergar que o próprio Mashiach estava na frente deles e estava expulsando demônios. Então a dinâmica de expulsar demônios é um sinal que o reino dos céus chegou. Vamos lá. De que maneira você hoje expulsa demônios? Não estou falando expulsar demônios, presta bem atenção, porque eu vou fazer o próximo estudo, já está preparado aqui, sobre essa dinâmica de expulsar demônios. Vou falar sobre isso. Não estou falando aqui daquele showzinho que se faz em certas igrejas, onde até entrevistam com microfone o Satanás. Que Satanás coisa nenhuma. Estão sob influência hipnótica, surtados emocionalmente, estão lá. Pessoas às vezes que não têm o que fazer, até às vezes encenando, sabe o que é um surto psicótico e sabe o que é a manifestação de um demônio. Entenda isso, isso não me engana não. Tenha certeza que, posso lhe falar, não vou falar em porcentagem, mas vou lhe falar, uma grande maioria promove encenações, estou falando de líderes, promove encenações de terceira categoria que nem o demônio acredita. Acho que o diabo olha para isso e fala, não estou aí não tenho nada a ver com isso. São surtos emocionais, são surtos psicóticos de uma pessoa que está tomada, não por demônio, mas está possessa pelos seus próprios desequilíbrios emocionais. E lógico, há sempre um manipulador, já tenho falado sobre isso, manipuladores que atuam, né, com influência, né, e querem trabalhar com hipnose, querem trabalhar na mente e querem trabalhar manipulando alguma situação. Para quê? Para que o show seja feito, querido. Esse tipo de coisa, me perdoe se você é desse tipo de show, aprova esse tipo de coisa. Isso não procede de Deus. Sabe por quê? Porque demônio não pode ser entrevistado, demônio não pode dar trela para ele ficar falando. Não, tem que ser expulso, sai e acabou. Eu tenho lidado com demônios de fato. E tenho enfrentado gente de fato endemoniada e está repreendido e sai em nome do Senhor Jesus e acabou e terminou. Agora, pegar esse meio para fazer um meio de um marketing ou de um sensacionalismo, essa é a palavra certa, um sensacionalismo para um mercado, né, de medrosos que andam procurando e suprindo suas necessidades nessas famosas igrejas, isso, meu irmão, é uma conversa que não consigo engolir. Se eu estou errado, Deus que me perdoe, mas estou falando a palavra do Senhor. Dê sua opinião, quero ouvir sua opinião, o que você acha sobre isso. Agora, que há demônios, e você tem que repreendê-los e tem que expulsá-los em nome do Senhor. Agora, a implantação do reino não significa que vamos sair expulsando demônio para tudo quanto é lado, não. Significa que nós vamos atuar dominando o poder das trevas. Porque você não vê, mas olha, vai no bar da esquina, tem demônio lá operando. Vai no prostíbulo lá, passa em frente a um lugar onde há prostituição, há demônios operando. Pessoas drogadas embaixo da ponte, e lógico, nas crises humanas, há demônios operando. Tá bom? Também não quero generalizar dizendo que quando há alguma manifestação numa igreja, tudo é encenação. Não, claro que não. Há demônios que se manifestam dentro da igreja, eu já vi, e são expulsos para a glória do Senhor, são repreendidos no nome de Jesus. Vou fazer um estudo só para falar sobre esse negócio de demônios e potestade. E nomes folclóricos que estão dando para demônios. Isso é fantasia, isso é folclore, meu irmão. Vamos falar o que é Bíblia. Se vamos pegar a Bíblia, vamos ser cristão da Bíblia. Se é para fantasiar, imitar coisas ou imitar outras culturas afro, vamos ficar aqui só pela graça do Senhor. Então, o reino de Deus se move quando de fato alguém com autoridade em nome de Jesus, ele repreende, ele muda as situações, potestades vão embora, potestades saem. Você domina um bairro, uma cidade e demônios caem por terra. Isso vai acontecer, porque esse é o reino. Numa casa, já entrei em casa, onde está essa casa, essa família está sob a ação de demônios. Demônios sim, e repreendemos, já estive em lugares que você nem imagina. E precisamos quebrar ídolos e fazer tanta coisa em prol do estabelecimento desse reinado em nome de Jesus Cristo.
Então, essa é a segunda característica, expulsar demônios. Terceiro, curas e milagres. 3, vou colocar aqui milagres e curas. Sim, nós podemos ver curas e milagres. Nós vemos em Mateus 4, 23 e 24. Mateus 4, 23 e 24. Leia lá, Mateus 4. Mateus 4. Diz que percorria Jesus por toda a Galileia. E ele ensinava também nas sinagogas, diz aqui, pregando o quê? O evangelho do reino. Leia lá. Jesus pregava na Galileia, em vários lugares, o evangelho do reino. E característica do reino diz que ele curava doentes, expulsava demônios, pessoas que estavam acometidas por doenças eram curadas para a glória do Senhor, e Jesus fazia milagres. Então, curar, libertar as pessoas, operar maravilhas é um sinal do reino de Deus. E ele anunciava o reino e o reino se manifestava. Então, veja isso. Veja isso, se nós como igreja estamos fazendo o evangelismo correto, se estamos expulsando demônios, dominando territórios com o poder do reino, se de fato estamos vendo milagres, curas e maravilhas, mas não com um mercado sem vergonha, com marketing em cima disso, procurando gente para nossa dominação, não, mas para espalhar a glória do reino e dominar territórios em nome do Senhor Jesus, e que vidas e famílias sejam abençoadas com a glória desse reino, aleluia. Esse é o verdadeiro evangelho. Também temos outro ponto que também é glória do reino, dons espirituais, A, B, C, D. Dons, 1 Coríntios 12, leia lá 1 Coríntios 12, o capítulo inteiro vai falar de dons espirituais, dom de língua, dom de profecia, dom de tradução de língua, dom da palavra, dom da ciência, dom de discernir espíritos, dom de fé, dom de operação de maravilhas, dom de cura, 9 dons espirituais, dons de serviço, fala também em Romanos, dons onde há pessoas operando e trabalhando para a obra do reino. A igreja tem essa força sobrenatural, esse poder para agir com dons espirituais, e essa é a operação do reino. Quando há avivamento, é a operação do reino. E por último, a VCD é frutificação. Frutificação no Espírito. Tudo isso aqui é frutificação no Espírito e dom no Espírito. Anote aí no PDF, por favor. Frutificação do Espírito. Gálatas 5, 22 e 23. Gálatas 5, 22 e 23. Diz que a frutificação é aí uma vida de frutos, é uma vida transformada. Quando você vê um bêbado, você vê pessoas tão envolvidas no pecado, um prostituto, uma prostituta, uma pessoa que está dependente das drogas, e hoje transformada, agora frutificando. Isso é o reino. Agora, amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, um caráter transformado, uma família transformada, agora reinando com Cristo. Aleluia! Jesus vem nos buscar, e ele vem buscar uma igreja que já vive a dimensão do reino. Que o Senhor te abençoe e vamos continuar nesse processo glorioso até a sua vinda. Um abraço e um beijo no coração.